Estamos de volta com Atualize, final de outubro, mas o assunto precisa ser debatido em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, o ano inteiro. Estamos falando do câncer, trazendo aqui informações para você. Encerramos o primeiro bloco com uma lição de vida trazida aqui para a gente e agora a gente vai continuar esclarecendo um pouco mais sobre essa doença tão avassaladora que a Nilvinha até lembrava agora no intervalo, que antigamente nem se falava o nome, era aquela doença. E eu queria saber, doutor, o que é o câncer? Bem, acho que o câncer, né, é a doença dos tempos modernos, né? Tem várias causas, né? O envelhecimento da população, fatores ambientais, poluição, os hábitos alimentares, a falta de atividade física, né? Isso tem levado à explosão dos números de casos de câncer no mundo todo e no Brasil também, né? Até 2020, o câncer vai ser uma das principais causas de morte no Brasil, se não a primeira, talvez, né? E isso causa um impacto muito grande na sociedade, no indivíduo, né? Eu acho que a gente tem que pensar no câncer como uma situação que envolve a sociedade como um todo, né? Todo mundo tem a repercussão da doença, né? Desde o indivíduo que tem a doença, a família que tem o indivíduo com a doença e a sociedade como um todo, né? E isso, infelizmente, tem crescido realmente bastante no Brasil, né? Se é uma doença dos tempos modernos, eu posso dizer que é uma doença evitável? Alguns casos de câncer, sim, né? Porque existe fatores de risco para o câncer, né? O fumo, que a gente sabe que está muito relacionado ao câncer de pulmão, câncer de pâncreas, outro tipo de câncer. O álcool também, tumor de cabeça e pescoço, esôfago, né? Então, tem alguns tipos de câncer que são evitáveis. Outro exemplo é o câncer de colo uterino, né? Que atualmente a gente pode prevenir com a vacinação do HPV nas crianças, adolescentes e, em alguns casos, até os adultos, né? Então, muitos casos de câncer podem ser evitados, né? Como o câncer de pulmão que eu citei, 90% é relacionado ao tabagismo. Então, é uma doença evitável. Então, eu posso dizer que a informação que a gente está levando aqui hoje pode evitar uma série de problemas vindos futuramente. Por exemplo, se eu disser que se eu optar por uma qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, uma vida mais saudável, se eu fizer uma atividade física, se eu não fumar, se eu não beber, enfim, se eu consumir alimentos mais saudáveis, o que hoje é bem difícil você consumir alimentos mais saudáveis, mas se eu optar por esse estilo de vida, eu posso evitar o desenvolver determinados tipos de câncer? Com certeza, mas isso foi o que você falou, depende de mudança de hábito de vida, né? Que atualmente os hábitos de vida estão assim, complicados, né? Atividade física, hoje em dia o carro tem direção elétrica, tem vidro elétrico, controle remoto em casa, né? Escada rolante, elevador, né? Então a gente não se mexe mais. A alimentação também, né? Sabe, o fast food, a comida rápida, a comida industrializada, né? Então, assim, parte da mudança do hábito de vida não só do indivíduo, como eu falei, né? Da família e da sociedade. E, às vezes a gente sabe que isso é difícil, né? A gente se acostuma, né? É cômodo. É cômodo andar de carro para ir na esquina comprar um pão. É cômodo ir na farmácia, que é a 2 quarteirões da nossa casa, e tirar o carro da garagem para isso. Então a gente vai se acostumando. E eu acho que essa vida corrida que a gente tem só atrapalha nisso tudo, né? Com certeza, né? Porque muitas vezes também tem a pressão da própria indústria, né? Sabe, né? A indústria do cigarro, né? Da bebida, do fast food, são multinacionais, né? Então envolve muito dinheiro, né? E, na verdade, isso repercute, como eu falei, na sociedade. O quanto o Ministério da Saúde gasta, quantos planos de saúde gastam tratando doenças que poderiam ser evitadas, né? Então, o governo, teoricamente, está ganhando imposto sobre a bebida, sobre o cigarro, sobre a comida, só que, no final, ele está gastando mais, né? Como é que você escolheu essa especialização? A oncologia veio, assim, por acaso, né? Assim, fazendo clínica médica, gostando muito de lidar com o paciente, com o ser humano, né? Fui buscar uma especialidade que poderia trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar, né? Que a oncologia, sem o tratamento multidisciplinar, não existe, né? Hoje em dia, a oncologia é multidisciplinar, né? A pessoa que vai tratar o câncer não vai tratar sozinho, né? Vai tratar com a equipe, né? Isso que me atraiu também, né? Na oncologia foi o fato de ser também um tratamento multidisciplinar, uma doença que também, há 15 anos, quando eu comecei a fazer a residência, estava já começando a aumentar o número de casos, né? Felizmente, avançou muito o tratamento do câncer, né? Isso também estimula o médico, gosta de estudar, correr atrás, né? Então, a gente está sempre tendo novidades para os nossos pacientes, né? Graças ao avanço tecnológico, né? E, por um outro lado, eu acho que você deve ter lições diárias, como a gente teve hoje aqui da Jucinete, no seu dia a dia, né?
Com certeza, o exemplo de Josinete é um exemplo assim, muito legal, né? Um exemplo positivo, né? Que isso traz força para ela, trouxe força para ela, vai trazer força para outros pacientes que estão assistindo esse programa, outros pacientes que venham a ter câncer no futuro e estão assistindo o programa, né? Que, na verdade, o câncer não escolhe a pessoa, né? Nem a pessoa escolhe o câncer, entendeu? Então, todos nós estamos sobre o risco, né? Claro que tem alguns casos que são familiares, 10% dos cânceres são familiares, mas uma parte dos casos é esporádico. A pessoa pode nunca ter fumado, nunca ter bebido e vem desenvolver um câncer, entendeu? Então, acho que faz parte, né, de nós, profissionais de saúde, da mídia também, né, informar a população cada vez mais sobre o assunto. É isso aí, as informações precisam ser levadas. Eu quero saber de vocês duas. Impactos emotivos, grandes perdas, grandes traumas, podem vir a desenvolver, de repente, uma doença como o câncer? Tem influência ou não tem influência? Então, para dizer exatamente que foi isso que causou, né, é difícil a gente falar. Mas, assim, como o Dr. Gustavo estava falando, são hábitos, né, estilo de vida e também tem como fator principal também o estilo que você leva a sua vida em questão do humor, né, do seu emocional. Sou uma pessoa depressiva, né, porque o depressivo anda em ciclos, sempre naquela mesma linha. Então a gente tem que lembrar disso. Como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, né, o nosso emocional ele pode dar uma tendência de piorar. Né? E abalos emocionais, ele pode sim baixar a imunidade. No momento que baixa a imunidade, esse vírus, eu tenho contato com o vírus, eu baixo a imunidade, e aí facilitar assim, uma tendência a receber um diagnóstico. Não que isso seja o fator principal, mas pode contribuir. É isso mesmo que o Ludmila falou, assim, a gente não vai falar aquilo provocou o câncer, mas com certeza pode contribuir, né? Até para o surgimento da doença ou a piora da doença, a não resposta ao tratamento, né? Então está tudo relacionado. A mente está relacionada com o corpo e o corpo com a mente, né? Entendi. Ana Carolina, eu quero saber de você. Como é que é hoje, nesse mundo em que a gente vive, nessa correria intensa de você comer qualquer coisa na hora que der para você parar para comer? Às vezes você almoçar, por vezes sentada na frente de um computador, na hora que você tem para aquilo. Como mudar certos hábitos tão enraizados na nossa sociedade? Eu acho que o princípio de tudo é você estar atento a que a alimentação ela pode ser um fator de risco para diversos tipos de doenças crônicas, né? Não só o câncer, mas o diabetes. Então, você tem que ter um foco e uma disciplina e procurar um profissional, porque eu falo que é uma catequese, né? Hábito a gente vai mudando devagar. Não é de um dia para o outro. Eu dizer para você que você tem que mastigar devagar, por exemplo, porque você vai ter uma melhora na sua digestão e o paciente vai começar a mastigar devagar. Não, mas a gente monta estratégias e assim a gente vai começando a modificar esse hábito. E eu acho que um dos fatores que a gente está falando aqui de ser multifatorial, a etiologia do câncer, e a alimentação, não só a alimentação inadequada, mas a obesidade é um dos principais fatores para diversos tipos de câncer, inclusive o câncer de mama que a gente está falando, né, que a gente está tendo esse mês em prol disso. E a obesidade, ela é um fator que desencadeia. E a obesidade está vindo muito também por esse hábito de vida muito corrido, onde as pessoas não têm muito tempo de se alimentar direito, busca o que é mais rápido, o que é mais prático. A informatização também está levando as pessoas a ficarem mais sedentárias. E aí vai virando uma bola de neve que a gente tem que ter consciência de mudar realmente estilo de vida como um todo, né? Uma outra coisa que eu vejo que influencia muito também na alimentação é o bombardeio de informações que a gente tem na internet. Uma hora ovo é saudável, outra hora o ovo não pode ser consumido. Uma hora você tem que consumir o sal rosa, outra hora você tem que consumir o sal marinho, outra hora... Então, é um bombardeio de informações tão grande e eu acho que, de repente, a falta de profundidade dessas informações pode levar a uma alimentação errada também, né? Isso advém muito, porque assim, quando a gente fala de nutrição, a gente está falando de ciência. Então, a gente está falando, uma hora o ovo é vilão, outra hora não é mais, porque realmente as coisas, os estudos e vai se modificando e a gente vai tendo que ter
acompanhamento. E esse acompanhamento não é de rede social ou de blog, e a gente está mais suscetível a essas informações, porque você, querendo ou não, você fica escutando isso direto, né? E é buscar, a gente como profissional da área, buscar respaldo científico, né? Vou falar do ovo, vou falar do sal, como você colocou aqui, não é porque alguém falou, a gente tem que buscar na nossa fontes que tenham algum respaldo científico para a gente poder abordar. Existe muito modismo e eu falo muito para os pacientes que assim é muito mais simples do que esse monte de informação que a gente leva, né? E eu fico até meio cansada, né? Porque toda hora alguém está me perguntando alguma coisa, se isso faz bem, porque agora eu como. E chega às vezes no consultório assim, ó, eu parei de tomar leite, eu parei de comer glúten. Aí eu pergunto por quê? Né? Porque às vezes eles nem sabem, porque essa informação vem de fora. Né? Eu estou usando o sal rosa, não sabe nem o que é o sal rosa. O ideal é que a gente consuma um sal que não seja refinado, um sal marinho, que tenha mais preservado ali alguns minerais, como o próprio iodo. A gente consome um sal que é refinado e que muitas vezes ele tem que fazer uma suplementação desse iodo de tão refinado que ele foi. Então, não é o sal rosa, mas consumir um sal que seja menos refinado, por exemplo. Então, a gente explicar isso para o paciente, vai conscientizando ele da origem, de como deve ser. Fugir um pouco desses modismos que saturam um pouco, e as pessoas vão entrando nessa onda e não sabem nem por que estão fazendo, só porque ouviu falar, porque alguém falou, porque alguém viu um resultado no outro e achou legal, então eu vou fazer também, né? E cada organismo é um também. Né? A individualização, serve né? para outro. E a gente também, enquanto consumidor de informação, eu acho que é bom a gente alertar que se busque fontes realmente confiáveis, né? E profissionais que possam te passar isso, né? A onda fit, né? Os vários blogueiros fits que dão uma série de informações, então que a gente busque informação de verdade, informação confiável. Uma coisa que é interessante é que a gente também no consultório assim de nutrição a gente vê muito, porque eu consumo tudo light ou consumo tudo diet. E a gente abordando o câncer aqui, um dos fatores que promovem a carcinogênese está muito presente nos aditivos alimentares. Então, os edulcorantes artificiais, que são alguns adoçantes, por exemplo, eles estão relacionados a alguns tipos de câncer. Então, a gente fica querendo ser fit, magro, consumir tudo light, diet, e não consegue ler um rótulo que às vezes está cheio de corante, que também são fatores de risco, né? O corante caramelo, a tartazina, tem um monte de alimento. Eu uso gelatina. Gelatina é corante puro e adoçante puro. Então, não é um alimento que é saudável, que as pessoas chegam no consultório querendo consumir porque é light, porque é diet, né? E, às vezes, como a gente está abordando aqui a questão do câncer, não é nem tanto o alimento que faz mal, mas os aditivos que são utilizados nesses alimentos é que, às vezes, são desencadeadores inflamatórios que podem promover uma desordem celular. Entendi. Você citou a questão dos corantes, eu vou fazer uma pergunta agora, mas eu vou ter que ir para o intervalo. Aí na volta eu vou esperar a resposta. Eu quero saber se existem alguns alimentos que são realmente, não sei se eu posso usar esse termo, mais cancerígenos que outros, ou proporcionam uma tendência maior a desenvolver algum tipo de doença como câncer do que outros, mas a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já, não sai daí.